Chegar à reforma continua a ser visto por muitos como um momento de alívio, depois de anos de trabalho e obrigações, mas especialistas alertam que há um erro muito frequente nesta transição: encarar esta fase como um fim e não como uma nova etapa da vida que pode durar 20 anos ou mais. A mudança exige adaptação, planeamento e uma nova forma de olhar para o tempo, o dinheiro e as rotinas do dia-a-dia. Com o aumento da esperança média de vida, sobretudo nos países desenvolvidos, a reforma deixou de ser uma fase curta. Em muitos casos, representa várias décadas de vida, o que torna ainda mais importante preparar esta transição com realismo. De acordo com o jornal Espanholas, é precisamente aí que muitas pessoas falham. A ideia de que tudo ficará automaticamente melhor quando termina a vida profissional pode criar expectativas irrealistas e dificultar a adaptação a uma nova rotina. A reforma não deve ser vista como um ponto final. Segundo vários especialistas em longevidade e planeamento da reforma, um dos erros mais comuns é pensar que esta fase representa o encerramento da vida útil ou da vida ativa. Na prática, trata-se antes de uma etapa diferente que exige novas estruturas, novos hábitos e novos objetivos. Sem horários rígidos e sem a rotina profissional de sempre, muitas pessoas acabam por sentir-se perdidas. O trabalho ocupava tempo, criava relações, definia papéis e dava uma estrutura clara aos dias. Quando isso desaparece de repente, pode surgir uma sensação de vazio. Para quem não constrói novas rotinas ou não encontra novos interesses, a reforma pode tornar-se mais difícil do que se imaginava. Dinheiro e casa também exigem preparação. Outro dos erros apontados pelos especialistas passa por assumir que a pensão será apenas um pouco mais baixa do que o salário e que, por isso, tudo continuará praticamente igual. No entanto, a realidade financeira na reforma pode ser bastante diferente e depende de múltiplos fatores. A trajetória profissional, a situação familiar, os encargos com a habitação e o estilo de vida pesam muito nesta fase. Por isso, simplificar demasiado esta mudança pode levar a decisões mal preparadas e a dificuldades futuras. Também no que diz respeito à casa, há quem adie demasiado escolhas importantes. Vender, mudar de habitação ou adaptar o espaço onde vive são decisões que exigem preparação prática e emocional e nem sempre devem ser tomadas em cima da hora ou sob pressão. Mais tempo livre nem sempre significa mais bem-estar. Ter mais tempo disponível não significa, por si só, ter uma vida mais preenchida. Para algumas pessoas, a ausência de obrigações profissionais pode até acentuar sentimentos de desorientação, inutilidade ou solidão. Isto acontece sobretudo quando toda a identidade estava muito ligada ao trabalho. Quem passou décadas num ritmo intenso pode sentir dificuldade em lidar com dias menos estruturados e com a ausência de reconhecimento profissional. A transição torna-se, por isso, mais suave quando é feita de forma gradual, com a criação antecipada de novos interesses, novas rotinas e novos espaços de realização pessoal. A relação a dois também pode mudar muito. A reforma não mexe apenas com a vida individual. Também altera a dinâmica do casal e da família, porque passar muito mais tempo em casa e em conjunto obriga a reajustamentos que nem sempre são simples. Podem surgir tensões, diferenças de ritmo e expectativas que nunca tinham sido verdadeiramente discutidas. É por isso que os especialistas sublinham a importância de manter diálogo, respeitar o espaço do outro e preservar momentos de autonomia. Aprender a estar mais tempo em casa sem transformar essa convivência num foco de desgaste pode ser decisivo para o bem-estar nesta fase da vida. Nem tudo deve passar a ser feito em conjunto só porque a vida profissional terminou. O corpo e a mente não mudam por magia. Outro equívoco frequente é acreditar que a saúde melhora automaticamente quando chega a reforma. Na verdade, os hábitos acumulados ao longo de décadas continuam a ter impacto e o corpo não se reinicia só porque o trabalho acabou. Quem nunca investiu verdadeiramente em exercício físico, estimulação mental ou autocuidado dificilmente mudará tudo de um dia para o outro. A reforma pode trazer mais tempo, mas não substitui a necessidade de cultivar hábitos saudáveis. Por isso, especialistas insistem que esta fase deve ser preparada antes de acontecer. A forma como cada pessoa chega à reforma influencia muito a forma como vai viver nos anos seguintes. Preparar a reforma é preparar a vida que vem a seguir. Nem quem conta os dias para deixar de trabalhar, nem quem se agarra excessivamente à profissão tende a fazer a transição da melhor forma.
Os dois extremos podem dificultar a adaptação e tornar mais duro o chamado choque de identidade. A reforma não é um prémio automático nem uma garantia de felicidade. É uma nova etapa, com mais liberdade, mas também com novos desafios que exigem consciência, organização e alguma capacidade de reinvenção. No fundo, o maior erro pode mesmo ser pensar que a reforma se resolve sozinha. Para que esta fase seja vivida com qualidade, importa prepará-la com antecedência, perceber que ainda há muito para viver e aceitar que o futuro continua a precisar de estrutura, propósito e equilíbrio.